Richarlison, que foi convocado com a seleção brasileira, no primeiro jogo saiu de campo chorando ao ser substituído, chorou no banco de reservas, inclusive no jogo de ontem, marcou um gol, acabou sendo anulado e também foi substituído novamente. E depois do jogo, Richarlison falou sobre o momento que ele enfrenta, digamos, problemas que ele vai ter que procurar ajuda psicológica para poder solucionar. Vamos primeiro tratar um pouquinho do Richarlison dentro de campo, antes de falar do Richarlison fora de campo, que é uma coisa, está atrelada à outra, mas não necessariamente são o mesmo tema, podem vir a ser, mas podem vir a não ser. Na opinião de vocês, Richarlison com a seleção brasileira, nesse recorte dos jogos que a gente viu, vocês acham que ainda é a melhor alternativa que a gente tem para ser o camisa 9 da seleção? Não. Não acho. Acho que há outros jogadores em momento melhor ou com uma projeção melhor. Ainda mais se a gente estiver tratando desse ano, né? A gente ainda tem mais 2 datas FIFA pelo caminho, né? Desespero, mas enfim, teremos. E o momento do Richarlison, para mim, não permite isso, cara. Eu entendo o Diniz ter colocado ele como titular contra a seleção peruana. Eu entendo porque é um voto de confiança no cara, enfim, ele já saiu abatido da última partida e tudo mais, mas eu não entenderia a insistência na próxima convocação. Porque, assim, o Richarlison, primeiro, por mais que ele tenha um histórico muito positivo com a seleção brasileira, né, de jogos e gols e tudo mais, muitas vezes a seleção era o refúgio dele, né, não estava tão bem no clube, ia para a seleção, fazia gol, desencantava e tudo mais. O Richarlison, ele não é nem de perto uma unanimidade técnica, ele não é nem de perto um cara que você pergunta para 10 brasileiros e todo mundo vai falar, não, realmente ele é o melhor 9. Então, assim, se é um cara desse que está num momento ruim, eu penso, insiste, né? Se é um cara unânime ou um cara muito fora de série. O Richarlison não é. Então, assim, eu acho que é o momento de rodar. É o momento de dar passagem para o Gabriel Jesus, de dar mais minutos para o Vitor Roque, de testar, sei lá, o Rodrigo mais centralizado. Não sei, né? Aí tem que ouvir do Diniz e quero ouvir de vocês também. Mas, para mim, não. Para mim, não dá para insistir mais. O momento é de deixar o Richarlison um pouco mais de lado. O Richarlison, o problema dele não está na perna, está na cabeça, né? O Richarlison não é esse mau jogador que a gente está vendo. Se a gente pega para ver, os números dele só por clubes, ele vinha de 14, 15, 13 e depois 11 gols pelo Everton, que era um time que não ajudava ele em nada. O Everton há muito tempo é mau, o time foi o Richarlison que ajudou a manter o Everton por ali. Na última temporada já não joga tanto, jogou 34 vezes, foi aquele menos fez gols. Aí ele vai para o Tottenham e faz 3 gols em 35 jogos, sendo 2 em um jogo só, né? Aquele primeiro jogo da Liga dos Campeões, e depois ele faz mais um gol em toda a temporada pelo Tottenham. Na temporada atual tem 5 jogos e um gol marcado. Era isso, na seleção ele ia se segurando, mas dá para ver que ele próprio demonstra toda a frustração que ele tem com ele. Qual que é isso aí? Últimos 40 jogos pelo Tottenham, isso. 40 jogos pela seleção, olha a diferença. Pois é. A questão é que eu acho que ele demonstrava que na seleção ele se sentia mais em casa. Quando ele jogou aqui em Barcelona contra a seleção de Gana, que é a seleção brasileira. Guiné, eu acho que foi. Na coletiva antes do jogo, ele falou, a 9 é minha. A 9 é minha, na seleção sou super-homem e tal, e perdeu gols aqui, depois no jogo em Portugal também, e eu acho que o Richarlison do Tottenham veio para a seleção. Então a primeira coisa é ele se recuperar psicologicamente, ele se sentir melhor, é ele ter méritos para voltar para a seleção, é isso, Gabriel Jesus, Vitor Roque, outros jogadores têm que estar na frente dele, porque é isso que o campo vem dizendo. Seria muito ruim se o Fernando Diniz abandonasse ele ontem depois de 60 minutos ruins contra a Bolívia. Isso não se deve fazer, se deve dar uma segunda chance, mas também se deve premiar os que estão bem. Ele não é ruim assim, o Richarlison não é esse mau jogador. A gente tem vários exemplos, o Rashford era um fantasma. A temporada passada dele foi excelente. O Ferran Torres disse aqui outro dia, mentalmente eu sou um touro.
porque saiu de uma temporada e meia muito ruim, essa temporada ele começa numa postura completamente diferente. O Sancho do United, o Sancho do Borussia. O Ferran Torres jogou 80 minutos essa temporada, tem 4 gols, somando Barcelona e seleção. 4 gols em 80 minutos. Na temporada passada ele foi chegar em 4 gols em novembro. Então, o Cruyff falava, futebol você joga com a cabeça, você só usa as pernas. Futebol tá na cabeça e tá abandonando o Richarlison. Ele tem que entender isso e recuperar. Para mim, a convocação dele foi o principal erro do Diniz nesse início de novo ciclo, né? Porque eu entendo que foi querer dar uma moral para um jogador que fez uma boa Copa do Mundo, a Copa do Richarlison foi boa, e que o grupo gosta muito e que ele deveria ter mais essa chance e tal, tudo isso na cabeça do Diniz. Entretanto, você deixou o Vitor Roque fora, né? E aí você começa a questionar, pô, tem que ser por mérito isso, não pode ser porque o cara foi bem há um tempo atrás e sem olhar a temporada que o cara tá fazendo. E depois é ruim num outro aspecto, porque o tiro saiu pela culatra. Os caras convocaram o Richarlison para ver se ele pegava no bril dentro da seleção e foi pior. Uma coisa são os jogos do Tottenham, né? Que o quê? 1% menos da população brasileira assiste, normalmente. Ninguém vê o jogo do Tottenham no Brasil. Estou falando a nível de seleção brasileira. Outra coisa é você colocar o cara na fogueira dentro de um jogo da seleção brasileira. A corneta, ela é infinitamente maior. Então, se o cara já não está bem, a tendência é que ele não esteja bem também com a seleção, né? Se a cabeça do cara não está boa, a tendência é que ele replique o que ele está fazendo no clube dentro da seleção. E vale o inverso também. E ele replicou. E aí, o canhão de visibilidade dele foi muito maior do que as pessoas que não estão assistindo o Tottenham. Muita gente ainda tinha a imagem do Richarlison da Copa do Mundo, daquele golaço que foi eleito o gol da Copa, dos bons momentos dele ali. E agora, talvez, parte da população brasileira, né, parte da crítica, parte da galera que curte futebol, e não só, né, comece a cornetar o Richarlison e coloque uma pecha no Richarlison de um péssimo jogador, que ele não é. O Richarlison, ele não é classe alta do futebol, mas ele é uma classe média muito interessante. Inclusive, tem bola para estar na seleção brasileira quando está jogando essa bola. Então, acho que convocar ele num momento desse é atirar o jogador também um pouco a essa visibilidade, a esses leões, e tudo isso poderia ser evitado, dizendo, ó, o Vitor Roque está no momento melhor, eu não estou trazendo o Richarlison, mas está no radar da seleção brasileira. A gente vai ver a fala, o João vai colocar na tela aqui, do Richarlison depois do jogo de ontem, falando o seguinte: eu passei por um momento turbulento nesses últimos 5 meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir. Vou voltar para a Inglaterra, buscar ajuda psicológica de um psicólogo, para trabalhar a mente. É isso, voltar mais forte. Creio que eu vou estar na próxima convocação. Vou trabalhar para isso. A gente está bem... Oi. Só um ponto rápido, que é na esteira dessa declaração. Conversei hoje com uma pessoa próxima ao Richarlison, e a frase que eu ouvi foi, com tudo que aconteceu nos últimos meses, ele estar aí bem que eu digo, né, disposto para jogar futebol e tudo mais, é um milagre. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que vem acontecendo na vida dele, mas parece ter sido um negócio realmente muito pesado. Parece que puxaram o tapete dele. Pessoas de confiança que agiram de má fé. Então, é sempre importante, né, a gente entender o contexto, e que bom que o Richarlison é um cara que geralmente coloca o coração, né, para falar nas entrevistas, e às vezes ele pode se ceder, às vezes ele pode, enfim. Mas dessa vez acho que serve bem a gente entender um pouco o contexto que ele está vivendo, porque o jogador é gente, é sempre bom te lembrar isso. Eu sempre digo que às vezes a gente esquece que o jogador também é um ser humano e que ele está fazendo o trabalho dele enquanto tem 5 ou 6 milhões de pessoas assistindo. É como se a gente estivesse trabalhando com 5 ou 6 milhões de pessoas assistindo, e se a gente comete um erro, ninguém fica sabendo. Bom, no nosso caso sim, porque a gente está na frente da TV, mas
tá só trabalhando, ninguém tá vendo, mas o jogador de futebol tá todo mundo parado para analisar absolutamente tudo que ele tá fazendo naqueles 90, 120 minutos que ele tá jogando. E no caso de um atacante, quando ele não faz gol, é isso aí, não faz gol. O trabalho dele é fazer gol. Quando ele não faz gol, é pior. E aí, se ele vem com tudo isso, eu concordo um pouco com o que o Arthur falou. Eu acho que dentro do cenário que eu imagino que a comissão da seleção brasileira já sabia do que estava acontecendo na vida pessoal do Richarlison, pelo que ele estava passando, talvez eles tenham pensado, vamos, né, ajudar um cara que durante os últimos anos tem entregado para a seleção brasileira. Mas acabou sendo um tiro no pé. Então, acho que é um pouco de tudo que vocês falaram, arrumar a cabeça para poder voltar a jogar futebol. Porque o Richarlison, o Richarlison com o Ancelotti no Everton, aquele Richarlison, para mim, era o Richarlison. Aquele ali é o Richarlison. O problema é que depois daquilo ali... Ou por questões táticas dos treinadores, ou por opções X ou Y, ou por não adaptação dele, ou pelo que seja, esse Richarlison se perdeu. E ele não estava conseguindo se reencontrar. Antes, como o Fred falou, era na seleção. Agora, nem na seleção. O ponto bom, eu acho, que dá para a gente projetar, é que me parece que ele está com um treinador ideal para atravessar esse momento aqui no Tottenham. O Ange Postecoglou, treinador dos Spurs, que está fazendo já um ótimo trabalho nesse começo de passagem dele pelo clube, ele é um cara que é muito... Ele é dessa leva que gosta de tratar o jogador para além de atleta e ser um cara que conversa com os caras. E existe uma barreira ali, eu já li muito sobre o histórico desse treinador. Ele gosta de manter uma distância, mas quando ele sente que o cara precisa de algo a mais do que o papo de vestiário, ele abraça. Então, assim, não é que ele vai insistir no Richarlison, tanto é que no último jogo antes da data FIFA, o Richarlison foi para o banco e o ataque do Tottenham finalmente fluiu. Com o som centralizado, o Solomon de um lado, o Kulusevski de outro, foi muito bem. Mas me parece que ele não está com Conte. Uhum. Entendeu?